Pronto, vamos lá. Vocês vão me dizendo se o slide não estiver passando, tá certo? Porque às vezes eu não consigo ver se está passando aqui. Então, como eu falei, o nosso curso, né, preparatório para a SEDUC, ele vai ter aí 3 módulos. O primeiro módulo vai ser Educação Brasileira, temas educacionais e pedagógicos. O módulo 2, Administração Pública. Módulo 3, Leitura e Interpretação de Dados e Indicadores Educacionais. Então, dentro de cada módulo, a gente vai ter aí os conteúdos específicos de conhecimentos básicos, P1, que está lá no nosso edital da SEDUC. Pronto, então, o curso ele vai ser organizado aí nesses três módulos, sendo que na segunda-feira nós teremos aulas de educação brasileira, né, temas educacionais e pedagógicos, conteúdos abordados dentro desse módulo. Na quinta-feira, nós teremos aulas do módulo 2, que é administração pública, e na sexta-feira, aulas do módulo 3, que é leitura e interpretação de dados e indicadores educacionais, tá certo? Então, vamos dar início hoje, né, nosso primeiro tema aí, educação brasileira, temas educacionais e pedagógicos. Dentro desse tema, nós temos aí alguns conteúdos, né, elencados, que são os conteúdos do nosso edital. O primeiro, eu já vou marcar aqui, e aí toda aula a gente vai fazer isso para a gente ter uma noção do conteúdo que a gente já finalizou e que a gente está estudando naquele momento, né? O primeiro tema de hoje é História da Educação Brasileira, do movimento dos pioneiros da educação aos dias atuais. Então, a gente vai estudar a história da educação brasileira desde o período colonial até os nossos dias atuais, tá bom? E aí a gente tem aqui esse bastante conteúdo, né, nesse primeiro módulo. Pronto, a gente vai iniciar aqui, eu vou só organizar um slide para vocês, vocês vão me dizendo se está aparecendo aí certinho para vocês, tá bom? Vou só apresentar aqui. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam com papel, caneta, fazer alguma anotação. A história da educação brasileira, ela vai iniciar aí desde a chegada dos jesuítas ao Brasil, né? Vamos relembrar aí lá da época da Brasil Colônia, né? Em 1549, a gente vai ter a chegada dos jesuítas ao Brasil. Quem lembra quem são os jesuítas? Alguém lembra? Eu quero que vocês participem da aula também. Alguém lembra? Quem são os padres jesuítas? Não sou muito bom em história, não. Pronto. Então, quando a gente tem aqui período colonial, Brasil colônia, né, todo aquele descobrimento do Brasil, né, entre aspas, a gente vai vir aí trazendo lá de Portugal várias pessoas para iniciar a colonização das terras brasileiras, né, as novas terras que agora foram descobertas, né, entre aspas. E aí, com esse movimento todo, né, dessa nova conquista da colônia e tudo mais, vai vir os padres jesuítas, que o próprio nome já diz, né, eles eram padres lá, né, de Portugal, que vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os indígenas. Para os europeus, para a coroa portuguesa, os índios, né, os indígenas que viviam aqui, os primeiros povos nativos aqui do Brasil, para eles eram selvagens. Então, eles viam eles como se fossem, como é que eu posso dizer, uma cultura etnocêntrica, como se a cultura deles fosse errada, eles julgavam a forma como eles estavam, né, que eles não usavam roupas, então eles eram julgados por isso, eles eram chamados de preguiçosos. Então, assim, toda essa cultura, né, toda essa bagagem que os indígenas tinham para o povo europeu era visto como se fosse algo etnocêntrico, né, algo errado. E aí chega os padres com o intuito de catequizar esses selvagens, que para eles eram pessoas selvagens. Então, vamos levar um pouco sobre a religião, sobre Deus e um pouco de educação. Então, a nossa educação brasileira vai iniciar aí com a chegada dos jesuítas.
Então, a gente vai ter o início da formação, né, da educação formal na colônia, com essa chegada deles, e nós temos também a chamada, algo que vocês não podem esquecer, que é a Companhia de Jesus. E aí a gente vai ter destaque para alguns padres, que são o padre Manuel de Nóbrega e o padre José de Anchieta. Então, são dois padres bem importantes que vão vir aí com essa Companhia de Jesus aqui para o Brasil, né, a colônia, e eles vão começar a organizar escolas voltadas para a catequese e a formação religiosa, ou seja, era como se o povo indígena, né, os primeiros habitantes aqui do nosso Brasil, eles fossem pessoas pagãs, que não tinham religião. É claro que eles tinham o culto deles, tinham a religião própria deles, mas o europeu, os portugueses, queriam impor uma nova religião para eles, né? Então, é aí que vai começar a primeira escola formal com essa vinda da Companhia de Jesus. E aí, dois padres que vocês não podem esquecer, né, que tiveram um papel importantíssimo aí, que é o Manuel de Nóbrega e o José de Anchieta. Aí a gente vai andar um pouquinho, de 1549 até 1759, né? Com todo esse avanço, né, da chegada da educação jesuítica, a gente vai ter o quê? Os jesuítas, eles vão passar a dominar grande parte da educação colonial, ou seja, o clero, né, que é a igreja, eles eram os principais responsáveis pela educação ali na colônia, né? Então, o ensino religioso naquele período, ele era o quê? Baseado em quê? Na tradição clássica, nos ensinamentos de Deus. Então, era sempre baseado na questão da religião em si. Era isso que eles queriam. Já em 1599, a gente vai ter o quê? Uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer, que é o Ratio Studiorum. O que era esse Ratio Studiorum? Era um plano pedagógico da Companhia de Jesus. Lembra que eu falei que a Companhia de Jesus vai vir com os padres? E aí eles vão criar esse chamado Ratio Studiorum, que é um plano pedagógico, né, o primeiro plano pedagógico da história, que eles querem o quê com esse plano? Sistematizar métodos, conteúdos, né, as disciplinas, e também a organização dos colégios jesuítas. E aí, o que é que vai acontecer? A educação está acontecendo, né? Os padres estão ali tentando catequizar os indígenas, mas aí eles queriam organizar isso de uma forma mais bonitinha, uma forma do papel, digamos. E aí é criado esse plano pedagógico, que é o Rádio Estúdio. E aí, quais são os principais pontos que a gente não pode esquecer que tinha nesse plano? Ele vai fazer o quê? Vai sistematizar os métodos, a forma como vai ser ensinado, quais são os conteúdos que vão ser ensinados, as disciplinas e a questão da organização dos colégios. Então, esse racho ele vai vir para dar início aí a um plano pedagógico. Porém, pessoal, a igreja ela vai ter um papel assim tão significante, né, desde o início, tão importante aí na educação, que a coroa portuguesa se sentiu incomodada. E aí eles pensaram assim, poxa, o clero está dominando grande parte da educação. Vamos ter cuidado com esses padres. E aí vai vir o quê? 1759, nós temos aí a expulsão dos jesuítas. E aqui é um ponto bem importante, questão de prova. A gente vai ter aqui as chamadas reformas pombalinas. Quando a gente fala de reformas pombalinas, a gente lembra de quê? O Marquês de Pombal, né? E todo mundo sabe que naquele período era muito comum que as pessoas ganhassem títulos, barão do café, baronesa, marquês, marquesa. Então, com a expulsão dos jesuítas, esse cara chamado aí Marquês de Pombal, né, um líder aí lá da coroa portuguesa, ele vai expulsar os jesuítas do domínio português. Ele vai dizer o quê? Agora, quem vai dominar a educação aqui no Brasil não é mais os padres, e sim
nós, né, a coroa portuguesa. Então, a gente vai ser chamado Reformas Pombalinas por conta do nome dele, o Marquês de Pombal. E isso vai acontecer quando? Uma data muito importante da expulsão de jesuítas, 1759. Pessoal, vocês não precisam decorar essas datas. O que vocês precisam decorar é a linha do tempo, a sequência cronológica que está acontecendo os fatos, certo? Então, com essas reformas, né, a educação ela vai mudar. E é o que é que vai ter de principal aqui? O Estado ele vai passar a assumir uma maior responsabilidade pela educação. A responsável agora pela educação não era mais os padres, mas sim o Estado. E quem era o Estado? A coroa portuguesa, certo? Já em 1759 a 1808, que é uma data bem importante, em 1808, nós temos aí as aulas régias. Esse é um ponto bem importante, que também já foi questão de prova. Bora lá, bora entender o que são as aulas régias. Agora, não tinha mais os padres para ministrar as aulas, certo? Então, quem é que vai ministrar essas aulas? O Marquês de Pombal vai fazer o seguinte: conhece um professor lá de Portugal, o que é que ele faz? Vem aqui dar uma aula de latim. E aí, como era que ele ia pagar esse professor de latim? Fulano de tal, vem dar aqui uma aula sobre literatura. Então, ele passava a chamar, trazer esses professores estrangeiros para ministrar aulas aqui na colônia brasileira, aqui no Brasil. E aí são chamados de quê? Aulas régias. Mas aí, pessoal, quem era que ia pagar essas aulas? O Marquês de Pombal que não era. E aí o que foi que ele fez? O que foi que a coroa portuguesa fez? Vamos criar um imposto, se eu não me engano agora, um imposto sobre literatura. E imposto literário, algo do tipo. Esse imposto, como vários outros que vão ser motivo de revoltas lá na colônia portuguesa, era um imposto que a população pagava, e aí, com o pagamento desses impostos, esse imposto ele era taxado sobre a aguardente e sobre outros produtos ali da colônia, né? Então, se eu produzia tal coisa, eu teria que pagar um imposto sobre ele, principalmente o da aguardente, né, que era a cachaça. E a gente vai ter muita questão da cana-de-açúcar e tudo mais, os engenhos. Então, o pessoal, né, a população ali, os habitantes, pagavam esses impostos para que o senhor Marquês de Pombal conseguisse pagar os professores estrangeiros que estavam vindo para dar as aulas régias. Então, esse é um conteúdo bem importante. Reformas pombalinas, com a expulsão dos jesuítas, e as aulas régias, professores estrangeiros que vinham lá de Portugal, da Europa, para ministrar aula aqui. Só que aí, pessoal, na prática era tudo bonitinho, né? Vinham esses professores, tudo mais, porém não era todo mundo que tinha acesso à educação. Obviamente. Quem era que assistia essas aulas? O pessoal mais rico, né? Os filhos dos senhores do café, dos senhores dos engenhos de açúcar. Então, quem tinha direito a assistir essas aulas era o pessoal que tinha dinheiro, no caso, né? Então, nada de pessoas da população no geral. Então, desde o início, a gente tem que ter consciência de que a educação ela era excludente. Não era todo mundo que tinha acesso à educação. E aí, outra data muito importante que a gente não pode esquecer, né, lá em 1808, vai ser a chegada da família real ao Brasil, né? Vamos lembrar aí das aulas de história. 1808, o que é que acontece? A família real, né, Dom João VI, a mulher, os filhos e toda a corte vão fugir, a palavra é essa, vão fugir lá de Portugal e vão passar a se estabelecer, a se esconder, né, de fato, aqui no Brasil. E aí, o que é que vai acontecer? O que era que estava acontecendo lá em Portugal? Que o pessoal fugiu aqui para o Brasil, né? O que foi que aconteceu? Napoleão Bonaparte, ele estava meio que invadindo aí todos os países, né? E aí, um dos países que ele veio a invadir foi o quê?
justamente Portugal, né? E aí, com a iminência dessa invasão, né, dessa invasão aí, a coroa portuguesa ela passa a fugir para o Brasil, né, com a escolta da Inglaterra, porque Portugal ele tinha ali meio que um rabo preso com a Inglaterra, né? Então a Inglaterra ajudou, colocou seus navios e eles fugiram para o Brasil. Quando a coroa portuguesa chega ao Brasil em 1808, eles vão se instalar ali no Rio de Janeiro, que era como se fosse a metrópole, o centro, né? Então, eles vão se instalar ali no Rio de Janeiro. Então, com a chegada da família real, né, para o Brasil, foi todo um acontecimento, né? Vai haver o quê? Primeiro, a expansão das instituições culturais, né, e do ensino superior. Então, a gente vai ter principalmente, né, essas expansões para atender às necessidades administrativas da corte. Por quê? O pessoal que vem juntamente com Dom João VI, né, com a família real, lá eles estudavam, lá eles tinham educação, veio bastante pessoas ricas. Então, para ficar aqui no Brasil, eles não iam ficar olhando para um lado, sem ter educação. Então, vai ser criada essas instituições, não porque Dom João VI teve pena dos coitados lá da colônia, mas porque eles queriam atender às necessidades aí do pessoal. E aí, com a chegada da família real, a gente não vai ter somente o avanço da educação, mas a gente vai ter também o avanço de várias outras coisas, como construção do Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional. Então, várias construções, várias instituições, tanto cultural como de ensino superior, vão ser aí expandidas e criadas nesse período que a família real chega, de fato, ao Brasil. Pessoal, até aqui tá tranquilo, estão conseguindo compreender, tudo certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me digam também. Tá tudo ok. Pronto, perfeito. Bora continuar aqui. Passou para vocês o slide? Passou aqui. Pronto, que às vezes não, acaba não passando. Pronto, então vamos continuar aqui. Então, de 1808, né, com a vinda da família real, até 1810, nós temos o quê? A gente vai ter a criação de cursos superiores, né? Então, vai surgir aí os cursos de quê? De medicina, instituições militares, né? Vamos ter também espaços de formação profissional. E aí o ensino superior ele vai passar a ganhar mais força, mas a educação ele continuou limitada. Limitada a quem? A corte portuguesa, né? Aos filhos do pessoal que veio junto com a família real. A educação continuou limitada. Ao mesmo tempo que ela avançou, ela ficou estagnada. Já em 1824, né, já aí com o Império, o Brasil ele vai deixar de ser colônia, ele passa a ser império, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II. E aí a gente vai ter, em 1823, a primeira Constituição brasileira, ela vai ser o quê? Ortogada. O que significa ortogada? Ela vai ser imposta. E aí é uma coisa que eu não vou adentrar muito, porque tem a Noite das Garrafadas, já é uma questão bem histórica, que Dom Pedro, ele vão fechar o Congresso, e aí o pessoal pressiona ele diz, não, eu vou criar agora uma Constituição, porque o povo estava cansado de ver ele fazendo e desfazendo, e sem ter um papel, sem ter leis para organizar aquilo tudo. E aí, em 1824, nós temos aí a primeira Constituição do Império. E aí, a primeira Constituição brasileira vai estabelecer o quê? A previsão de instrução primária gratuita aos cidadãos. Então, essa coisa da gente ter a educação gratuita, ela vai iniciar onde? Lá no Império Brasileiro, né? Durante o primeiro reinado, com a primeira Constituição brasileira. Só que, na prática, isso aqui era como se fosse somente no papel. É igual às leis que algumas leis que a gente vê hoje em dia. É só no papel. Essa questão de primária e gratuita aos cidadãos, na prática não funcionava. Por quê? Só quem tinha acesso era o pessoal que tinha dinheiro, né? Quem não tinha era totalmente excluído.
E aí, a gente vai ter, já agora, em 1827, a gente vai ter a lei das escolas de primeiras letras. O que é isso? Essa lei, né, das escolas de primeiras letras, ela vai determinar a criação de escolas de primeiras letras nas cidades, nas vilas e em lugares mais populosos. Então, onde era mais populoso, né, as cidades, as vilas, vai passar a ter a criação dessas primeiras escolas, né, para ensinar o pessoal a ler e a escrever. Que é um importante marco aí na educação primária brasileira, mas lembrando que na prática era totalmente diferente. Já em 1834, a gente vai ter o ato adicional. O que é esse ato adicional? Ele vai descentralizar parte da educação. Então, é como se fosse assim: eu tenho a Constituição, mas, ao mesmo tempo, eu crio alguns atos, né, para complementar essa Constituição. Então, esse primeiro ato aqui adicional, de 34, 1834, ele vai descentralizar parte da educação. De que forma, Juliana, vai fazer isso? As províncias, né, elas ficaram responsáveis principalmente pelo quê? Pelo ensino primário e o secundário, enquanto o governo central ele manteve atribuições relacionadas ao ensino superior. É como se fosse hoje em dia. O município ele vai cuidar do ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, enquanto o Estado vai cuidar das escolas de ensino médio. Então, era basicamente isso. Essa divisão, como a gente tem hoje, ela começa aí durante esse ato adicional, né? Lembrando, ensino primário e secundário ficava a cargo de quem? Das províncias. Enquanto o governo central, ele manteve atribuições relacionadas a quê? Ao ensino superior. Já em 1835, um ano depois desse ato, nós temos o quê? As primeiras escolas normais. O que seriam isso? É a partir daí que vai começar, né, a institucionalização da formação de professores. Lembra que a gente tinha lá no começo as aulas régias, né, onde o Marquês de Pombal pagava o pessoal com o dinheiro dos impostos e os professores estrangeiros vinham lá da Europa para ministrar aulas aqui. Agora vai passar a ter o quê? Os professores precisam ter uma formação para ministrar aula, não é qualquer professor que vai dar aula. Né? Então, a gente vai ter a primeira escola normal brasileira, que ela vai ser criada em Niterói, no Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro, ele era a metrópole, era o centro. Por quê? A família real estava instalada lá. Então, todo o centro girava em torno disso. Já em 1854, nós temos aí a reforma Couto Ferraz. O que seria essa reforma, Juliana? Essa reforma ela vai regulamentar, né, os aspectos de quê? Do ensino primário e do secundário no município da Corte e vai buscar organizar a instrução pública. Então, ela vai começar a organizar essas primeiras escolas normais. É criada as primeiras escolas normais e, para ter um controle maior, uma organização, a gente vai ter aí essa reforma do Couto Ferraz. A gente vai ter várias reformas aí ao longo da educação, né? A gente vai só perpassar por cada uma delas. Em 79, nós temos a reforma Leôncio de Carvalho. Não precisa vocês decorar esses nomes, só saber a sequência. Que ela vai introduzir medidas de maior liberdade de ensino, né? Antes a educação era bem rígida. Lembra que a gente falou sobre a questão da disciplina, dos conteúdos que eram ministrados? A partir de agora, com essa reforma Leôncio de Carvalho, nós temos aí uma maior liberdade de ensino e também ela vai passar a estimular debates sobre métodos e organização educacional. Então, vai ter meio que uma educação um pouquinho mais maleável do que era antes. Já em 1889, a gente vai ter um marco muito importante, que é a Proclamação da República. Lembra que a gente passou Brasil Império, ou Brasil Colônia, Brasil Império, e agora a gente chegou em Brasil República. Lembrando que em 1888, né, um ano antes da proclamação da República, a gente tem um ponto-chave muito importante. Quem lembra o que aconteceu em 1888? A Lei Áurea. Isso, muito bem.
A gente vai ter aí a questão da Lei Áurea, na proclamação da abolição da escravatura, né? Isso, então, em 88. E a gente sabe que, na prática, essa questão da libertação dos escravos, ela meio que foi, assim, meio que fajuta. Por quê? Ao mesmo tempo que os escravos, né, os escravizados, eles passaram a ter essa liberdade, eles ficaram meio que ao léu, porque eles eram acostumados, né, de uma forma ruim, obviamente, né, não recebiam nada, mas eles tinham, pelo menos, onde morar, era o único local, o convívio que eles conheciam, né, quando eles são libertos, eles passam aí a ocupar qualquer lugar. Eles não tiveram a assistência do governo, né, do Império, eles não tiveram a assistência à educação, eles não tiveram nada. Eles ficaram simplesmente jogados ao léu. Deram a liberdade, mas uma liberdade que eu chamo de liberdade fajuta, porque eles não tiveram oportunidades o governo não deu oportunidades a eles, ao Império, de eles prosseguirem suas vidas. E aí eles passaram a ocupar os morros, né, os espaços aí, e é a partir daí que é criada também as primeiras favelas. Pronto, aí quando a gente chega em 1889, um ano depois, né, da Lei Áurea, a gente tem a proclamação da República. O Brasil deixa de ser império e passa a ser uma república. E a gente vai ter os primeiros presidentes da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, a gente vai ter aí o início da República, certo? E aí, na República, a educação ela vai se moldar cada vez mais. Só recapitulando para vocês. Na colônia, a gente vai ter o quê? O ensino dos jesuítas. Com a reforma pombalina, né, passa toda uma mudança até chegar aqui na República. Na República, a educação ela passou a ser acionada ao projeto de modernização e formação do cidadão republicano. Então, vamos passar a enfeitar a educação. Vamos entender aqui. Vamos ver o que aconteceu nesse período. Pronto. Em 1809, nós teremos aí a reforma de Benjamin Constant. O que essa reforma vai fazer, né? Como eu disse a vocês, nós temos várias reformas aí ao longo do período. Ela vai promover mudanças, né, no ensino, e especialmente no Distrito Federal, né, com a influência aí de ideias positivistas e também a valorização das ciências. Lembra que a gente falou que desde o início, lá na colônia, a gente tinha muita questão religiosa. Agora a gente vai ter a questão de ideias positivistas, né, o positivismo, e também a valorização das ciências. Então, a religião aqui não era mais o centro de tudo. Já em 1891, nós teremos aí a primeira Constituição republicana. A primeira Constituição que a gente teve foi lá em 1824, né, Dom Pedro I, e a outra que a gente vai ter aqui é em 1891, que é agora a republicana, né, já na República. O que ela vai fazer, essa Constituição? Ela vai reforçar a questão da descentralização educacional e ela vai estabelecer a separação entre Estado e Igreja e vai considerar o caráter leigo do ensino público, laico, na verdade. O que é isso? A partir de agora, não é simplesmente como lá no início, que a igreja mandava em tudo, que o clero era o responsável, ia ensinar aos indígenas a questão da religião e tudo mais. Não existe mais isso a partir da primeira Constituição republicana. A gente vai ter aqui uma separação entre Estado e igreja. A igreja não vai ter mais esse domínio todo sobre a educação. E agora a gente vai ter o ensino público laico, ou seja, a gente vai poder falar sobre outras religiões que não seja apenas o catolicismo, né? Pronto, agora a gente vai chegar aqui nas décadas de 1910, vamos dar aqui um pulo, né, para as décadas de 1910 a 1920. De 1910 a 1920, nós temos aí as críticas à escola tradicional. O que seria a escola tradicional? É aquela escola
onde só o professor é o detentor do conhecimento, né? Apenas o professor é o responsável por passar o conteúdo e simplesmente, como é que diz? O aluno estava ali para ouvir e decorar o conteúdo, aquela questão sistematizada. Então, era um ensino tradicional. Então, nesse período aqui, a gente vai ter crítica a essa escola tradicional, né? Então, educadores vão passar a defender uma escola mais ativa, uma escola democrática, né? E centrada no estudante. Eles vão passar aqui a pensar o seguinte: vamos utilizar o estudante, o que eles conhecem, vamos utilizar o conhecimento prévio do estudante e utilizar isso como se fosse uma ferramenta pedagógica para iniciar uma aula, por exemplo. Então, eles vão fazer essa crítica à escola tradicional e tirar um pouco dessa questão da centralidade do professor e passar a ter uma escola mais ativa, uma escola mais democrática e centrada no estudante. Então, vai crescer aí, né, a influência do movimento internacional da chamada escola nova, que é também questão de prova. Não esqueçam disso, escola nova. 1920, a gente vai ter o quê? Outra reforma, né? A reforma Sampaio Dória, lá em São Paulo. O que é que essa reforma vai buscar? Ela vai buscar enfrentar o analfabetismo e ampliar o acesso à escolarização primária. Lembra que desde o início a gente vem batendo na mesma tecla de que a educação ela era um privilégio de poucos, né? Apenas quem tinha condições financeiras, aqueles mais abastados, eram que tinham condições de frequentar a escola, de ter acesso à educação. Com essa reforma, somente em 1920, é que a gente vai ter alguém aí pensando, né, em enfrentar o analfabetismo e de ampliar o acesso à escolarização. Já em 1922 a 1923, nós temos aí as reformas educacionais estaduais, né? Então, a gente vai ter o que aqui? Diversos estados passaram a realizar reformas, né, inspiradas em ideias renovadoras. Então, essas ideias, né, passaram a criticar, já estavam criticando a escola tradicional. Então, vamos pensar agora em ideias inspiradoras voltadas para a questão de renovadoras, ideias renovadas, no caso, né, contribuindo para a formação do movimento escola novista brasileiro. Então, quando se fala, a gente vai ter aí dois pontos importantes: escola tradicional, onde o professor é o centro de tudo, e a gente vai ter aí, com essas reformas, né, a reforma Sampaio Dória, a reforma da educação estadual, a gente vai ter aí o avanço da escola nova, que é uma escola já mais democrática, mais centrada no aluno. 1924, nós temos o quê? A criação da Associação Brasileira de quê? Educação, né? A ABE. Ela vai fazer o quê? Tornou-se um importante espaço de discussão, né, dos problemas educacionais e de defesa da modernização da educação brasileira. Ou seja, é a partir dessa criação, dessa associação, que o pessoal vai dizer assim: vamos lutar em prol, vamos defender a modernização da educação brasileira, que há muitos anos está estagnada, está parada como se fosse algo tradicional, né? Então, a gente não está mais aí no período colonial, a gente tem que avançar. Então, vamos defender a modernização da educação brasileira. De 1927 a 1928, nós temos aí uma reforma bem importante, que é a reforma de Francisco Campos e Fernando de Azevedo, né? Essas reformas, elas vão ser realizadas lá em Minas Gerais, né? E também no Distrito Federal. E o que é que elas vão fazer? Vão fortalecer os princípios da escola nova e a renovação pedagógica. Pessoal, uma coisa que é muito importante que vocês aprendam, não é decorar, mas aprender. Quando cai uma questão falando sobre escola tradicional, vocês lembram de coisas ruins. Lembra do professor rígido, do professor que coloca o aluno no milho. Então, aquela coisa bem rígida realmente. Tenta lembrar isso para você
Não confundir. E quando falar aí nesse movimento escola nova, lembra dessa modernização, lembra de uma escola centrada no aluno, algo novo, então mudança. Então é um bizu para vocês quando cair uma questão sobre isso. E aí, com essas reformas de Francisco Campos e Fernando de Azevedo, nós temos aí, né, fortalecendo cada vez mais o princípio dessa escola nova e a renovação pedagógica, né? Uma nova visão pedagógica vai acontecer aqui. Chegamos agora em 1930, né, que é um ponto importante aí da história também, que a gente vai ter a Revolução de 1930 ou o golpe de 1930, né, como a gente conhece, os historiadores, que é a chegada de Getúlio Vargas ao poder. E aí, com essa chegada de Vargas ao poder, vai aumentar, né, digamos, a atuação do governo federal em diferentes áreas, como incluindo a educação. Então, nesse período aqui, a gente vai ter muito avanço das leis trabalhistas, tudo mais, e a gente vai ter também um pontapé inicial para essa questão da educação. 1930, com o poder com Vargas no poder, o que é que a gente vai ter? A criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública. Então, aqui é algo bem importante que vocês não podem esquecer. A criação do Ministério da Educação. E aí, o que é que vai representar essa criação do Ministério, né? Vai representar uma maior centralização, né? E uma maior organização das políticas educacionais em âmbito nacional. Então, vão passar a enxergar a educação com outros olhos. Já um ano depois, né, em 1931, nós temos aí a reforma Francisco Campos. A gente vai ter a primeira, de 27 a 28, e a outra a gente vai ter aí em 1931, um ano depois de Vargas chegar ao poder. Então, com essa reforma, a gente vai ter o quê? A reorganização, principalmente do ensino secundário e do ensino superior, e temos também o fortalecimento da educação federal na estruturação aí do sistema educacional. A gente vai passar a ter uma regularização maior do ensino secundário e do ensino superior. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Juliana, só uma dúvida. Essa reforma Francisco Campos, ela teve 2 vezes, então? Pronto. Isso, a gente vai ter a primeira, né, que é aí de 1927 a 1928. Nessa reforma aqui, eles vão começar a defender os princípios da escola nova, né? Vão defender também a renovação pedagógica, uma nova visão pedagógica. Já em 31, ela vai passar a reorganizar o ensino secundário e o ensino superior, né? E vai fortalecer a atuação federal. Então, antes ela defendia, na primeira, apenas a questão pedagógica dos princípios da escola nova. E em 31 ela passa a ter aí esse maior controle para iniciar a regularização do ensino secundário e do ensino superior. Tá certo? Vamos continuar aqui. Pronto. Aí a gente vai aqui para 1946, que aqui a gente vai ter a Constituição de 1946. Com essa Constituição, nós temos aí a reforma, né, dos princípios democráticos para a educação. Pessoal, eu acho que eu pulei aqui uma parte. Deixa eu ver aqui. Eu pulei aqui uma parte, pera ainda, viu? Porque a gente tem uma pauta muito importante, que é 1932. Eu não sei o que aconteceu, se eu perdi o slide. Porque, assim, a gente finalizou aqui, né, em 1931, e aí, em 1932, a gente vai ter uma parte muito importante, que é os pioneiros da educação, né? Que é o movimento aí que vai ter como representantes o Fernando de Azevedo, o Anísio Teixeira, né? Que leva o nome aí do Enem. Então, a gente vai ter aí esse marco bem importante, que é 1932. Eu vou só dar aqui uma pausa para mim ver o que aconteceu. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Só enquanto eu organizo essa parte,
porque é uma das partes mais importantes, eu não sei o que aconteceu. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ir perguntando, tá bom? Se tiver confuso, se vocês não estiverem entendendo, podem perguntar. Vou dar aqui só uma pausa, enquanto eu procuro essa parte, que é a parte mais importante. Só um minutinho. Pronto, pessoal, vamos voltar aqui. Eu tinha esquecido de colocar essa parte. Pronto, chegamos aqui na mais importante, né, que tem lá no nosso edital, que é 1932, né, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Né? Então, esse nome, quando fala assim de novo, vocês lembrem aí que é uma educação pautada para a modernização, para um novo saber. Então, a gente vai ter aí, em 1932, né, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e é um documento fundamental, né, da história da educação brasileira, que é a partir dele que vai iniciar toda uma trajetória na nova educação. É a partir daqui que a gente vai ter essa modernização, essa educação nova. Então, o que é que ela vai defender? Ela vai defender, né, uma educação pública, isso aqui é muito importante, eu vou até grifar aqui, ó. O que é que essa escola nova vai defender? É uma educação pública, gratuita, obrigatória, laica e organizada nacionalmente, além de princípios ligados à renovação pedagógica. Quando eu falo em educação pública, a gente vai ter aí essa questão do acesso, né, gratuita, obrigatória. A gente sabe que atualmente, a partir de quantos anos que é obrigatório a criança estar estudando? Quem sabe? Quem lembra? Que questão de prova, isso aí, viu? A partir de quantos anos que a criança tem que estar estudando? Ninguém sabe. A partir de 4 anos, né? A educação laica, né? Ou seja, agora a gente não vai ter apenas não, a gente pode falar sobre outras religiões, né? Não é apenas uma religião que vai determinar a educação, como era lá no início. E também a questão da organização nacional e os princípios ligados à renovação pedagógica, né? Não é mais pautado agora na questão tradicional, mas uma nova renovação pedagógica. A gente vai ver ainda mais à frente a questão das tendências pedagógicas, mas é para outra aula. Então,
Só para a gente fechar, a gente ainda vai ter, né, a continuação dessa aula, né, que de 1946 adiante, até chegar atualmente, nós temos ainda um caminho a percorrer, mas eu acredito que hoje não dá tempo. Então, vamos só fazer aqui essa síntese do que a gente aprendeu hoje, para não ficar tão cansativo também para vocês. Primeiro, nós temos aí a chegada dos jesuítas, né? E aí, com a chegada dos jesuítas, nós temos o quê? Uma educação pautada na religião, né? Então, o clero, ele comandava essa religião, queriam catequizar os indígenas, né? Queriam ali colocar o saber deles, a religião deles como a única soberana, e para isso eles teriam que catequizar os indígenas. Após a expulsão dos jesuítas, com o Marquês de Pombal, nós temos a Reforma Pombalina, né? Recebe esse nome por conta do Marquês de Pombal. E aí ele vai fazer o quê? Vai criar as aulas régias. Se eu não tenho mais os padres para ministrar as aulas aqui, quem é que vai ministrar as aulas? Ele vai trazer professores estrangeiros aqui para a colônia para ministrar essas aulas, né? Então, cada professor ficava responsável por ministrar uma aula. Só que aí, como era que ele ia pagar esse pessoal que estava vindo de fora? Como é que paga a vinda deles para cá? A partir do aumento de impostos, principalmente sobre a aguardente e sobre outros produtos que eram produzidos aqui na colônia. Então, era assim que ele pagava esses professores. Depois nós teremos aí a vinda da família real, lá em 1808. Por que que a família real estava vindo para o Brasil? Vieram passar férias? Não, estavam fugindo dos ataques de Napoleão Bonaparte, né? Então, fugiram aí com a ajuda da Inglaterra e vieram para o Brasil, mais precisamente lá, se instalaram lá no Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro, vai começar a criação com essa instalação para atender as necessidades da corte, né, do pessoal que veio junto com a família real. Para atender essas necessidades, foi criado o quê? Instituições culturais e de educação. E é a partir daí que a gente vai ter início também a criação de universidades superiores, porque antes o pessoal, né, os filhos dos ricos, na verdade, eles saíam daqui do Brasil e iam estudar onde? Em Coimbra, né? Então, estudavam fora. Quem tinha dinheiro. Quem não tinha, não tinha acesso, infelizmente. Nós temos aí depois, com a construção do Império, né? A dominação do Império, nós temos aí a primeira Constituição, que é a Constituição de 1824, né? Que lembra o quê? Nessa Constituição era tudo bonitinho na prática, né? O pessoal agora tinha direito à educação, mas não era todo mundo que tinha direito à educação, não era todo mundo que ia participar, né? Era apenas quem tinha poder aquisitivo. Foi criada aí a questão das primeiras letras, né? As escolas de primeiras letras, na escola primária. Depois nós temos as escolas normais. O que eram as escolas normais? Antes não tinha escola, né? Vinha esses professores, ministravam aulas particulares. Depois vai ser passado a criar essas escolas normais, entre aspas. Posteriormente, nós temos o quê? A chegada da República, né? O Brasil, ele deixa de ser império e passa a ser república. Com a República, nós temos aí várias reformas educacionais, né? Que aí não precisa vocês decorarem todas, as que a gente perpassou, né? Temos a escola nova. A escola nova, ela vai criticar duramente quem? A escola tradicional. Então, vai ser baseado aqui em um novo ensino, em uma nova forma, né? Uma nova educação. Vai ser criado a ABE, né, com a criação do Ministério da Educação. Nós temos aí a criação do Ministério da Educação, né, lá no período de Vargas, 1930, até chegar em 1932 com o manifesto, né, dos pioneiros da educação nova, né, que vão passar a defender o quê? Esse manifesto é como se fosse um documento
que passa a organizar a educação brasileira. E aí, né, os princípios que você precisa saber nesse manifesto. A educação, ela deveria ser o quê? Pública, gratuita, obrigatória, né, laica e organizada nacionalmente, além dos princípios ligados à renovação pedagógica. Então, nós temos aí um ponto importante que é questão de prova também, né? Se alguma questão perguntar assim, quais eram os princípios do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova? E aí vocês vão saber que são esses pontos aqui: escola pública, gratuita, obrigatória, laica e organizada nacionalmente, além dos princípios ligados à renovação pedagógica. Então, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, ele foi publicado em 1932, né, uma data bem importante, vou até marcar aqui, ó, 1932, e ele está associado a nomes como Fernando de Azevedo, lembra que eu falei sobre uma reforma sobre ele, o Anísio Teixeira e o Lourenço Filho. Então, esses três rapazinhos aqui, eles são muito importantes para a criação, né, a publicação aí desse manifesto dos pioneiros. Então, esse manifesto ele vai ser um divisor muito importante, né, que vai propor pensar a educação como uma questão nacional e também como uma responsabilidade do Estado. Então, o Estado agora é responsável por trazer aí para o pessoal uma educação pública, gratuita e obrigatória. Então, eles vão passar a publicar esse documento que vai passar a, digamos, impor, né, propor, na verdade, essa educação como uma questão nacional e também uma responsabilidade do Estado, né, do Estado brasileiro. Pronto, a gente finaliza aqui, né, a primeira aula de hoje, e aí na próxima aula a gente vai dar início à continuação da história, né, que é um pouquinho longa, e a gente já vai adentrar também em outro conteúdo importante, que é a LDB, tá certo? Eu vou mandar para vocês, assim que terminar aqui a aula, aliás, assim que terminar não, porque eu tenho outra aula daqui a pouquinho, mas eu vou enviar para vocês depois como é que se fala? Um simuladozinho, né, sobre o que a gente viu hoje, só para vocês reforçarem o conhecimento, tá certo? Então, a gente finaliza a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Vou parar aqui a gravação.